Hoje conversaremos sobre os motivos que me fizeram vender todas as cotas de um fundo imobiliário do segmento de papéis, que é o IRDM11, e selecionar um novo fundo para substituir esse ativo na minha carteira. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu já te peço três coisas. A primeira é deixar o seu like. A segunda é se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o nosso projeto. E a terceira coisa é ativar as notificações, porque assim você ficará por dentro de tudo que acontece por aqui e vai ganhar cada vez mais dividendos. Porque ganhar dinheiro sem fazer nada é bom demais. O IRDM11 é um fundo imobiliário do segmento de papéis que eu compro desde os meus primeiros dias de investidor lá em meados de 2020. Eu lembro que eu paguei por cota naquela época o valor de R$ 95,67. Em fevereiro de 2021, ele chegou a custar R$ 141 por cota. E eu também cheguei a comprar naquela época, porque eu acreditava muito na gestão do IRDM11. Eu já lia o relatório a fundo naquela época? Claro que não. Eu lia de vez em quando, não tinha esse hábito como eu tenho hoje, claro, né? De lá para cá, foi só ladeira abaixo, chegando aos valores atuais de R$ 64. Observem aqui nesse gráfico. Então observem que quem comprou o IRDM11 lá em fevereiro de 2021, pagando ali o seu pico mais alto, né? Quase R$ 145, ele teve uma perda de 54,76%, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, chegando aos valores atuais aí em janeiro desse ano, quase R$ 64. Então, é muito dinheiro perdido, pessoal. Só para vocês terem uma noção e entenderem melhor o que eu estou falando, se você tinha R$ 1.000 em IRDM11 em 2021, hoje você só teria R$ 444, sem contar os dividendos. Contando os dividendos de lá para cá, você teria hoje R$ 766. Ou seja, mesmo com os dividendos, você continuaria perdendo dinheiro. Vamos analisar agora o gráfico de dividendos. De olho aí na tela. Então observem nesse gráfico que eu coloquei ali o máximo que podia, de 2018 para cá. Observem que até 2021 ele veio numa crescente de dividendos. Em 2021 já começou a dar uma queda. E de 2022 em diante foi só ladeira abaixo. Então desde 2022 ele já vem dando esses sinais de que tinha alguma coisa errada, né? Como é que um fundo de papel está pagando tão pouco dividendo? Tem alguma coisa errada. Só que quem consegue acompanhar isso? Só aquelas pessoas, só os investidores que leem os seus relatórios, que vão sentir e perceber em loco que tem alguma coisa errada no fundo imobiliário. Observem também o gráfico do patrimônio líquido. Então observem que de 2020 até 2021 ele veio numa crescente, né? Em 2022 deu ainda o último pico ali de crescimento e de lá para cá é só diminuindo o patrimônio. E não tem o que fazer, a gestão não tem o que fazer nesse caso aqui. Por quê? Patrimônio só aumenta de um fundo imobiliário se ele fizer subscrição. Agora, como é que eu vou fazer uma subscrição se o valor patrimonial dele, né, o preço dele está muito abaixo do seu valor patrimonial? Não tem como, senão a gestão vai perder dinheiro, vai ter prejuízo. E não é essa a ideia. A subscrição é justamente para quê? Para que a gestão coloque ali um preço menor do que o seu preço atual, para que ela consiga acumular capital e fazer novas compras, aumentando o patrimônio do fundo imobiliário. Agora, se o fundo imobiliário está num preço muito abaixo do seu valor patrimonial, não dá para a gestão fazer esse tipo de coisa. Como vocês podem ver aí, também aí no computador de vocês, esse print que tirei lá do Status Invest, das suas últimas subscrições. Então, a última subscrição do IRDM foi lá em julho de 2022. Um outro detalhe que eu analisei antes de tomar essa decisão de vender as minhas cotas do IRDM foi a situação dos CRIs do seu portfólio. Observem aí na tela. Então observem aqui que ele tem muito CRI, é muito bem diversificado. Porém, quando eu olhei essa coluna aqui do rating,
que é o quê? É a classificação dos devedores. No mercado financeiro, os devedores eles são classificados se são bons pagadores ou maus pagadores. Ah, ele paga em dia, ele antecipa os seus débitos, né? Quita a dívida toda de repente, deve ser nesse sentido aí. Ele é definido. Quando é AAA, ele é um excelente pagador. Agora, quando eu olho aqui os CRIs do Fundo Imobiliário e RDM11, observe que a maioria é não definido. Ou seja, a gestão não está preocupada se o devedor é um bom pagador. Não está preocupada. Então, como é que eu vou deixar um fundo imobiliário desse na minha carteira, né? Se ela não está preocupada se o devedor vai pagar para ele ou não? Eu, como investidor, eu, como um gestor, e acho que até você também, como gestor, você emprestar dinheiro para quem não tem nome no mercado? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, isso aqui é mais um dos motivos que me fez abrir os olhos para não ter o IRDM na minha carteira. Estou correndo um risco desnecessário para um fundo imobiliário, por mais que seja de papel. Um outro fator que me fez vender as cotas foi a sua carteira de fundos imobiliários. Então o IRDM11, ele também compra cotas de outros fundos imobiliários. E quando eu fui analisar a fundo a sua carteira, eu pude perceber que ele possui vários fundos imobiliários que não pagam dividendos, como por exemplo aqui, ó, o RBS11, o HCTR11 que não pagou o mês passado, pagou esse mesmo, mas não pagou o mês passado, o TORD11, e não são posições pequenas não, são posições gigantescas nesses fundos imobiliários. No conjunto aqui a porcentagem está pequena, mas é muito dinheiro locado nesses fundos imobiliários. E também fundos imobiliários que estão com muitos problemas, que teve uma desvalorização muito grande, como o próprio HCTR11, que era um fundo imobiliário de base 100, que hoje está base 30, e o outro é o DEVA11, que também já custou R$120 e hoje custa aí 20 e poucos reais. Para que eu vou estar pagando taxa de administração para uma gestão profissional que virou torcedora? O que é que a gestão do IRDM11 está esperando para se livrar desses fundos imobiliários ruins? Para realmente ter bons devedores, ter bons fundos imobiliários. Então não vejo lógica alguma nessa administração do fundo imobiliário IRDM11. Então tudo isso foi se juntando e eu tomei a decisão de vender essas cotas do IRDM11. Por mais que chegar amanhã ele dobre o seu valor, tá? Por mais que chegue amanhã ele dobre o valor. Estou preocupado com isso. O que eu quero, quando eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, é um rendimento constante. Um rendimento constante, é uma renda passiva. É um outro salário que eu estou construindo para sanar todas as minhas pendências financeiras. Estou construindo riqueza. Como é que eu vou construir riqueza? Um fundo imobiliário que me deixa mais em risco e preocupado do que uma ação, por exemplo. Então não tem lógica alguma, tá? Se você tem IRDM11, é o seu pensamento, é a sua estratégia. Estou falando para mim, tá? Para mim, eu não vejo mais sentido algum mantê-lo na minha carteira. Agora vamos falar de coisa boa. O que é que eu vou fazer com todo esse dinheiro do IRDM11, das cotas do IRDM11? Eu vou viajar, vou trocar de carro, eu vou investir em um outro fundo imobiliário do segmento de papéis. É claro que eu vou investir o dinheiro em um outro fundo imobiliário agora. Claro que será muito mais estável, muito mais seguro, né? E pagador de dividendos constantes. O fundo imobiliário que eu escolhi é o KNCR11. Já comecei a comprar cotas desse fundo imobiliário nesse ciclo de queda que nós estamos vivendo atualmente e vou focar agora em aumentar as posições nesse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que está focado nos CRIs, mais de 90% da sua carteira é CRI, que está indexada ao CDI, então nós vamos pegar aí um bom pagamento de dividendos, porque o CDI está subindo, porque a taxa Selic está subindo, está numa tendência de alta,
Então eu vou conseguir surfar em toda essa alta da taxa Selic, recebendo mais dividendos. Está custando um pouco mais aí de R$100 e possui um dividend yield de quase 12% ao ano. Tá excelente, tá? Tá excelente. É um fundo imobiliário high grade. O que é isso? É aquele fundo imobiliário que está preocupado em ter bons devedores. Então a maioria tem um rating definido, o que é muito bom para nós investidores, pessoa física, que precisamos construir a nossa renda passiva. Ah, Hermes, mas quando você vendeu, você pagou imposto de renda? Não paguei imposto de renda. Por quê? Porque nos fundos imobiliários, o imposto de renda você paga 20% em cima do lucro na venda. Mas eu não tive lucro algum, infelizmente. Estou até falando triste aqui. Não tive lucro algum com IRDM11. Eu estou com prejuízo imenso. Então, não tive que pagar imposto de renda. Agora, qual a mensagem que eu deixo para você que às vezes tem um fundo imobiliário que você não está contente, que está no prejuízo, tá? Às vezes é melhor arcar com esse prejuízo e já partir para novos horizontes do que ficar ali na torcida para ele recuperar. Não faça isso. Analise quais os motivos que estão fazendo com que o seu fundo imobiliário esteja com prejuízo atualmente. Analise. É o que? É sardinhagem? É má gestão? Né? É algum imóvel que está com uma vacância muito grande? É algum devedor que não está pagando? Então tem que analisar bem isso aí. Ah, se você for lá ler o relatório e verificou que ele está desvalorizado porque só tem fundo imobiliário ruim, porque só tem imóvel mal localizado, porque só empresta dinheiro para quem não paga. Então, meu filho, parte para a próxima. Parte para a próxima. Vende esse fundo ruim e parta para o próximo investimento. Você irá com certeza aumentar em muito os seus dividendos e a sua tranquilidade. Poxa, agora eu tenho só fundos bons, eu não tenho um fundo ruim. Bem, pessoal, hoje falamos sobre os motivos que me levaram a zerar minha posição no IRDM11. Vocês puderam perceber que eu analiso bastante o fundo imobiliário antes de tomar uma decisão como essa. Por quê? Eu não gosto de ficar girando carteira, porque são nesses momentos de girar carteira que nós perdemos dinheiro, porque tem que ser pagos os impostos. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu seleciono muito bem, eu leio muito bem um relatório de um fundo imobiliário que eu quero colocar na minha carteira e acompanho frequentemente, para assim tomar a decisão de comprar ou vender. Ah, eu faço isso frequentemente? Não, tá? Não faço isso. No início, quando nós começamos ali a nossa vida de investimento, vai na diquinha e tal, mas quando você começa a realmente se inserir nesse mundo de investimento, você vai criar a sua estratégia e a partir daí você vai tirar alguns fundos imobiliários e ações que estavam na sua carteira devido a dicas que você ouviu, que no seu perfil ele não se encaixa, ele não vai se encaixar na sua estratégia. Então no início da minha vida de investimento, eu retirei alguns fundos que não cabiam ali na minha estratégia e com o tempo, por exemplo, hoje eu tenho já 5 anos de investidor, estou tirando um fundo porque não faz sentido na minha carteira, não faz sentido, vou tirar, tá? Vou tirar, sem amor nenhum, vou tirar. Por mais que ele tenha sido um dos primeiros, não, vou tirar e vida que segue, vou partir para fundos imobiliários melhores. Lembro que nada que foi dito aqui é uma recomendação de compra ou de venda de ativos na Bolsa de Valores. Leia sempre todos os relatórios ou balanços de empresas ou fundos imobiliários de que você venha comprar e colocar na sua carteira. Não vá na sardinhagem, não siga a sardinhagem. Tenha o quanto antes a sua própria estratégia. Isso vai fazer você ganhar muito dinheiro. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Antes de sair, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e me responda lá nos comentários qual fundo imobiliário que você mais perdeu dinheiro. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.